Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 11 de setembro de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, agradecendo pela vida, pela saúde, pela oportunidade de mais um dia de aqui estarmos ocupando esse corpo, esse equipamento de carne que nos é fornecido para o trabalho, para o aperfeiçoamento, para o progresso. E que o nosso ambiente espiritual esteja preparado para todos os trabalhos que se desenvolverão nesta quarta-feira. Com certeza, a nossa psicosfera já está preparada para tanto. Eu vou pedir, então, ao nosso irmão Alcir, gentileza de fazer a leitura da nossa página inicial. Bernardo, boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida, o texto é o número 53, que se intitula Paz. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 21. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se, comumente, com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos, quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não o envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da extensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. E esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fato do menor esforço. Muito bom trabalho para nós. Acho que essa mensagem, é perfeita para nós espíritas, porque o planeta é de aprendizagem, e todos os nossos desafios têm um cunho pedagógico e nunca de punir ou nos martirizar. Boa noite. Bem, meus irmãos, então hoje nós vamos dar continuidade
ao Livro dos Médiuns. O estudo será do capítulo 17, Formação dos Médiuns. Nós hoje estudaremos a parte 1, que nós chamamos de parte 1, itens 200 a 208. Pela nossa programação, o estudo seria realizado pelo nosso irmão José Soares, mas ele nos informou, nos ligou e disse que teve um problema gastrointestinal muito sério, impossibilitou que ele saísse de casa, está realmente impossibilitado. Então, eu vou realizar esse estudo, que seria feito por ele. Ele depois apresentará outro aqui na sequência, né? Não será com o brilhantismo que o nosso irmão costuma nos apresentar os estudos, mas vou fazer o meu melhor dentro das circunstâncias e com o apoio de todos, né, pela interação que nós vamos desenvolver aqui. Então, e esse estudo, meus irmãos, vocês vão ver que, de certa forma, ele está conectado à ideia que nós acabamos de falar há pouco, do treinamento continuado, do estudo continuado. Foi até lembrança da nossa irmã Selma, que ela fez a pergunta pertinente, né, sobre seria amanhã o treinamento. Não, será na sexta-feira que vem, dia 20, às 19h30. De 19h30 às 21 horas. Houve uma reprogramação, né? O auxílio e a equipe tem colocado essa informação aqui na tela, mas eu sei que às vezes a gente não tem tempo de verificar isso, tá? Então, e aqui esse capítulo fala da formação dos médiuns, né? E depois teremos outra apresentação, tá? Não será apenas um treinamento, teremos um segundo treinamento, né? Para quem não pôde comparecer no primeiro, né? Então nós vamos falar dos itens 200 a 208 do Livro dos Médiuns. Mas antes disso, eu recebi e guardei essa mensagem do Herculano Pires, né? É um trecho extraído, né, de um trabalho dele, em que ele diz o seguinte: estude o Espiritismo e não se deixe levar por tolices. Dedique-se ao estudo, mas não queira saltar de aprendiz a mestre, pois o mestrado em Espiritismo só se realiza no plano espiritual. Na Terra, somos todos aprendizes, tá? Então, e é por isso, como somos todos aprendizes, nós temos que ter a consciência da necessidade de um constante aprimoramento, porque nós somos simplesmente ferramentas para o plano espiritual, né? Nós somos toda uma equipe que atua em conexão com o plano espiritual. Então, isso aqui é sempre um alerta, né? É um alerta para todos os momentos. Então, vamos começar. Nesse capítulo, né, o título do capítulo ele já diz tudo. Kardec procura aqui nos dar um programa de como devemos fazer para o desenvolvimento da mediunidade. Tudo a ver com essa quarta-feira, com esse tipo de trabalho que se desenvolve na nossa casa, né, na quarta-feira, né? E como é que começa o item 200? Nós vamos falar de 200 ao 208. Ocupar-nos-emos aqui especialmente com os médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado e, além disso, porque é ao mesmo tempo o mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. É também o que toda a gente ambiciona possuir. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos, em os quais algumas pessoas julgam ver indícios, nada tem de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar a existência, é experimentar. E aí Kardec vai começar a desenvolver os cuidados que devemos ter também nesta experimentação e como devemos nos conduzir
nessa experimentação? Opa, então diga, Edna, vou voltar aqui. Quando Kardec fala isso, exatamente essa questão de experimentar, é porque ele, como um cientista, né, ele como um estudioso e cuidadoso como ele era, ele não deixava sobrar por conta daquela história de dizer assim, você é médium, eu acho que você é médium de cura. Ah, não, mas eu acho que você é médium de incorporação. Achismo não se faz mediunidade, não é? Então, por isso ele fecha logo, experimente. Exatamente, perfeito, bem observado. Característica de pesquisador, de cientista, né? Mediunidade não se faz com improvisação. Esse é um dado importante que a nossa irmã nos falou e nós devemos nos lembrar sempre. Nós não devemos procurar improvisar na mediunidade, né? Então, dando continuidade, nós estávamos aqui no 200, né? Pode obter-se a escrita, como já vimos, com o auxílio das cestas e pranchetas, ou diretamente com a mão, sendo o mais fácil, e pode dizer-se, o único empregado hoje, este último modo é o que recomendamos, a preferência de todos. O processo é dos mais simples. Consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis e de papel e colocar-se na posição de quem escreve, sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Que utilizava era justamente para fazer o laboratório, né? Porque naquele momento ainda não se tinha, digamos, uma escrita assim corrente. Então ele, né, naturalmente intuído, ele foi a pouco e pouco, cesta, prancheta, para que as pessoas também pudessem se adequar e chegar a um momento e dizer assim, caramba, mas é tão prático, então tira a cesta e a prancheta. Claro que ele estava conduzindo esse trabalho junto à espiritualidade, né? Mas precisava passar para dar credibilidade, né? Até porque eles eram avassalados pelas dúvidas, né? de tantas pessoas, né? Principalmente daqueles que faziam a sociedade de então, para não entrar em conflito, era preferível fazer laboratório. Exatamente. Então, todo um passo, né? Foi a história foi assim. Foram as pranchetas, foram as cestas, e à medida em que houve um progresso, um conhecimento maior, uma interação maior, viu-se que não havia necessidade desses instrumentos. A mão é o instrumento por excelência. Então, é observado aí para a nossa irmã. Acho que aqui eu terminei, né? O 200, né? Tem recomendações. Agora ele vai entrar nas recomendações que se fazem indispensáveis, porque não é só botar o papel e segurar o lápis. Então vamos para o item 201. Como disposição material, recomendamos se evite tudo o que possa embaraçar o movimento da mão. Não é? Então não vamos ficar colocando pulseiras enormes presas no braço, ou objetos que podem, né, serem tocados quando estivermos mexendo com as mãos. Né? Então, como disposição material, recomendamos se evite tudo que possa embaraçar o movimento da mão. E mesmo preferível que esta não descanse no papel. A ponta do lápis deve encostar neste o bastante para traçar alguma coisa, mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis, desde que se tenha chegado a escrever correntemente, porque então nenhum obstáculo detém mais a mão. São meras preliminares para o aprendiz. Olha ele falando aqui do aprendizado o tempo todo, né? É indiferente que se use da pena, quer dizer, evidentemente a pena era a forma que existia para escrever. Na época de Kardec ele não tinha
as canetas esferográficas que nós temos atualmente, né? Eles escreviam a pena ou escreviam com lápis. Então, é indiferente que se use da pena ou do lápis. Alguns médiuns preferem a pena, que, todavia, só pode servir para os que estejam formados e escrevem pausadamente. Outros, porém, escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. Imagina, né? Você está com aquela pena, primeiro que ela, por qualquer motivozinho, maior força, ela dobrava. E outra coisa, tinha que estar o tempo todo, né, molhando na tinta. Então era muito difícil. O mesmo sucede quando a escrita é feita às arrancadas e irregularmente, ou quando se manifestam espíritos violentos que batem com a ponta do lápis e a quebram, rasgando o papel. O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhe são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Para que o espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseje comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. Como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito com exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe vote o encarnado. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Então, olha essa observação de Kardec. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Então, Kardec está sendo programático conosco. Ele está dizendo como é que nós devemos, o mínimo de precaução que nós devemos adotar, os cuidados básicos que nós devemos adotar. Não há para esse fim nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que para os espíritos a forma nada vale. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Poder-se-á fazê-la nos termos seguintes ou outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Peço também ao meu anjo de guarda, se digne me assistir e de afastar os maus espíritos. Então vejam, principalmente os que estão descendo com a nossa irmã Sara, que estão fazendo o desenvolvimento mediúnico. Vejam como este capítulo ele está muito envolvido nesse tipo de trabalho, o trabalho do desenvolvimento mediúnico. É um capítulo para ser meditado, para ser lido, ser relido. Lembrem-se, aprendizado é ler, interpretar e exercitar.
É assim que nós solidificamos o aprendizado. Formulada a súplica é esperar que um espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa. Pode acontecer, vem aquele que o impetrante deseja, como pode ocorrer também, venha um espírito desconhecido ou um anjo de guarda. O próprio anjo da guarda pode, um espírito protetor, ele pode se manifestar ali e dar uma mensagem. Qualquer que ele seja, em todo caso, dar-se-á a conhecer escrevendo o seu nome. Mas então apresenta-se a questão da identidade, uma das que mais experiência requerem. Por isso que poucos principiantes haverá que não estejam expostos a serem enganados. Dela trataremos adiante em capítulo especial. Quando queira chamar determinados espíritos, é essencial que o médium comece por se dirigir somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos, e que podem ter motivo para acudir ao apelo, como parentes ou amigos. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim. Vejam, Kardec chega a este ponto, a esse nível de detalhe pedagógico conosco. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso, permita que tal espírito se comunique comigo. Ou qualquer outra fórmula que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal sorte que as respostas possam ser dadas por um sim ou não. Como, por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Podes fazer-me escrever? E etc. Mais tarde, essa precaução se torna inútil. No princípio, trata-se de estabelecer assim uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil. Não diga respeito a coisas de interesse particular e, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia para com o espírito a quem é dirigida. E aí ele manda o leitor para o capítulo especial sobre evocações. Então, vejam que são informações muito importantes para todos nós. Não devemos nunca tentarmos fazer perguntas, questões de natureza fútil. Item 204. Coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo da evocação são a calma e o recolhimento. Juntas ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir seu intuito. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento, mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência, sem febrecitação, sem angústia, sem pressa, sem assodamento. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. É por isso que lá na salinha, lá embaixo, o grupo que está no trabalho mediúnico, vê que a nossa irmã Sara prepara, junto com a nossa irmã Sayumi, prepara um ambiente. É uma luz tênue, tem uma pequena música de fundo. Então é toda uma preparação. Esta preparação, ela é importante. Vejam que ela está sendo mencionada aqui por Kardec neste capítulo. Então, uma só coisa resta fazer: renovar todos os dias a tentativa, por 10 minutos ou um quarto de hora,
no máximo, de cada vez, durante 15 dias, 1 mês, 2 meses e mais, se for preciso. Conhecemos médiuns que só se formaram depois de 6 meses de exercício, ao passo que outros escrevem correntemente logo da primeira vez. Ou seja, não temos que ter pressa, não temos que ter assodamento, nós temos que ter perseverança, uma vontade firme para fazer isso acontecer. E eu aqui gostaria de abrir um espaço para os médiuns que já psicografam há algum tempo, alguém quer fazer colocar uma experiência pessoal, algo que acho que seria bem interessante, porque o nosso tema aqui é exatamente esse, desenvolvimento da mediunidade mais relativa ao médium escrevente, a psicografia. Então, alguém tem alguma coisa que gostaria de falar de sua experiência pessoal? Se tiver, é só levantar. Vamos enriquecer o nosso trabalho. 205. Para se evitarem tentativas inúteis, pode consultar-se por outro médium, um espírito sério e adiantado. Deve, porém, notar-se que quando alguém inquire dos espíritos se é médium ou não, eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que os ensaios resultem infrutíferos. Isso se explica naturalmente. Desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois que pode apresentar-se sob as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode, portanto, uma pessoa ser médium, sem dar por isso e num sentido diverso daquele que imagina. A esta pergunta vaga, sou médium, o espírito pode responder sim. A esta outra, mais precisa, sou médium escrevente, pode responder não. Mas é claro, nós sabemos que os graus de mediunidade, os tipos, melhor dizendo, e os graus também, eles são muito variados. Então, nós já vimos isso aqui nos nossos estudos, mas só para nós nos lembrarmos, vejam só, nós temos 11 tipos de médiuns, assim, classificados. Médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns inspirados, médiuns de pressentimentos, médiuns proféticos, médiuns sonâmbulos, médiuns estáticos, médiuns pintores ou desenhistas, médiuns músicos, médiuns escreventes, que é uma categoria especial, ou psicógrafos. Tá? Então vocês vejam quantos tipos de mediunidade, e aqui eu estou falando dos médiuns de efeitos intelectuais, porque nós temos a classificação dos médiuns de efeitos físicos. Lembram que também já foi objeto de estudo aqui. Médiuns tipitólogos, médiuns motores, médiuns de translações e suspensões, médiuns de efeitos musicais, médiuns de aparições, de transportes, médiuns noturnos, médiuns pneumatógrafos, médiuns curadores, médiuns excitadores. Então vocês vejam como é grande. E é por isso que quando você pergunta de uma forma genérica para o espírito, eu sou médium, ele vai dizer se a pergunta é assim, mas assim, você é. Agora, se eu quero saber se eu sou médium psicógrafo, eu tenho que ser específico na pergunta. Aí ele vai informar. Deve também levar-se em conta a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Há os tão levianos e ignorantes que respondem à torta e a direito, como verdadeiros estúrdios, que são desajuizados. Por isso, aconselhamos se dirija o interrogante a espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir-se, desde que haja possibilidade de bom êxito. Então, esse capítulo, e nós vamos ter mais à frente muitos outros itens, ele é um capítulo que, principalmente, mas todos nós, mas notadamente os que estão em desenvolvimento mediúnico,
devem voltar a ler, meditar, né? Estudar melhor, aprofundar-se, porque vai ser muito útil. Esse conhecimento é muito útil. É por isso que se diz que há necessidade para o trabalho mediúnico que o postulante tenha, no mínimo, né, estudado o livro dos espíritos e estudado o livro dos médiuns, para que ele tenha maior segurança e para que ele não acabe sendo o provocador de um problema, muitas das vezes não intencionalmente, mas porque ele não está preparado, ele não estudou, ele não se informou, né? Então nós temos informações seguras no livro dos médiuns. A questão 206. Um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar de ocasião um bom médium escrevente, maleável, já formado, pondo ele a mão ou os dedos sobre a mão do que deseja escrever. Raro é que este último não o faça imediatamente. Compreende-se o que em tal circunstância se passa. A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil, quando é possível empregá-lo, visto que, repetido a miúde e regularmente, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Algumas vezes, basta mesmo que o médium magnetize com essa intenção a mão e o braço daquele que quer escrever. Não raro, até limitando-se o magnetizador a colocar a mão no ombro daquele. Temo-lo visto escrever prontamente sob essa influência. Idêntico efeito pode também produzir-se, sem nenhum contato, apenas por ato da vontade do auxiliar. Concebe-se facilmente que a confiança do magnetizador no seu poder para produzir tal resultado há de aí desempenhar papel importante e que o magnetizador incrédulo fracassão ou nenhuma exercerá. Então ele aqui está nos mostrando que é importante um guia experimentado. Aí ele fala, o concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil, às vezes, para apontar ao principiante uma porção de precauçõezinhas que ele frequentemente despreza em detrimento da rapidez de seus progressos. Sobretudo, o é para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras questões e sobre a maneira de propô-las. Seu papel é o de um professor, que o aprendiz dispensará logo que esteja bem habilitado, né? Ou seja, então, nós não devemos rejeitar, muito pelo contrário, nós devemos prestigiar o apoio de um médium mais experimentado. Um médium que possa fazer com que nós tenhamos mais segurança no trabalho. Não acreditemos ou não achemos que nós nos bastamos. Vai chegar um momento que, com o aperfeiçoamento, com a prática, como diz Kardec, você não terá mais necessidade desse professor, porque você já estará habilitado. Mas aqui Kardec está tratando daquele que ainda não está habilitado, aquele que está se preparando para a psicografia. Ele está exatamente tratando daquele médium que deseja ser o médium escrevente ou o médium psicógrafo. E isso não se dá no estalar de dedos. E isso não se dá com improvisação. E tudo isso, meus irmãos, nos faz o tempo todo lembrar da necessidade de nós estudarmos. Essa necessidade ela é constante nas observações que os espíritos nos fazem. Emmanuel, né, que é um orientador seguro para todos nós,
né, ele deixou muitas informações sobre mediunidade. E Luiz Gonzaga Pinheiro, que é um espírita, é um valoroso trabalhador dessa seara espírita, já escreveu e tem escrito várias obras, mas principalmente focando o exercício da mediunidade. Ele escreveu essa obra aqui, De Emmanuel para os Médiuns. É uma obra organizada por ele, por Luiz Gonzaga Pinheiro. Na verdade, ele trabalha com as informações de Emmanuel, com as orientações seguras de Emmanuel. E eu separei, e nós temos essa obra aqui na nossa livraria. É uma das obras novas que foram adquiridas na nossa livraria, De Emmanuel para os Médiuns. É uma obra muito importante para o desenvolvimento mediúnico, para aquele que está se desenvolvendo, está estudando seriamente a mediunidade. Claro que o nosso livro texto, o nosso livro básico, é o livro dos médiuns, né? Mas aqui nós temos as informações seguras de Emmanuel. Então tem um capítulo 9 aqui, em que ele é intitulado Preparação Mediúnica. Veja, então nós estamos na antecâmara, nós estamos na fase da preparação mediúnica. E reparem esses ensinamentos. Por mais que se fale em mediunidade, é forçoso referir-nos sempre à disciplina que só a doutrina espírita consegue orientar para o bem. Potencialidades medianímicas são valores que pertencem a todas as criaturas, tanto quanto possuímos todos nós recursos virtuais para o desempenho dessa ou daquela tarefa. Recordemos, porém, o aprendiz nos primeiros degraus do Instituto de Alfabetização. Que ele sabe ler e escrever, de certo sabe, mas se pretende partir para realizações outras, além das bases primárias, há que se matricular voluntariamente na escola sem férias, do maior esforço, estudar e aprender sempre. Essas são orientações de Emmanuel. Sem férias. Assim também o médium, nas etapas iniciais do desenvolvimento das energias psíquicas. Então veja, esse capítulo aqui, ele está falando daqueles que estão no desenvolvimento mediúnico, diretamente para eles. Assim também o médium nas etapas iniciais do desenvolvimento das energias psíquicas, que ele pode comunicar-se com os desencarnados e receber-lhes a palavra. De certo pode. No entanto, se deseja partir na direção de tarefas maiores, além das bases iniciais, há que se matricular na oficina, diz ele de novo, sem férias, do maior esforço, estudar e servir sempre. Se uma certidão de competência no campo das profissões liberais da terra exige do candidato, desde o abecedário à cúpula universitária, nada menos do que 15 anos, de que 15 a 20 anos de preparação, a fim de que se lhe ajustem os centros mentais para o começo do trabalho a desenvolver, a que título esperar que um médium se forme com segurança em poucos dias? Encarregar-se dos interesses espirituais dos outros, conduzi-los, harmonizá-los, elevá-los ou socorrê-los, será menos importante que traçar uma planta para o levantamento de uma ponte ou para a construção de uma casa? Não nos iludamos com respeito à formação mediúnica. Desenvolvimento medianímico sem aperfeiçoamento do veículo para as manifestações espirituais é o mesmo que trabalho sem orientação do operário, que resulta invariavelmente em cansaço inútil. Convençamo-nos de que legiões de mediunidades, tanto quanto legiões de inteligências, enxameiam em toda parte, mas aprimorar umas e outras, doando-lhes proveito e responsabilidade, exige estudo e trabalho pacientes, para que se lhes efetue a educação. Ora, sabemos todos que educação não aparece sem disciplina, como disciplina não chega até nós sem sacrifício,
e o sacrifício não é fácil para ninguém. E isso foi extraído, né, de uma obra Mediunidade e Sintonia, né, de Emmanuel, evidentemente, psicografado por Chico Xavier. Né? E aqui, um pouco mais adiante, Luiz Gonzaga faz uma observação arrematando esse ensinamento de Emmanuel. Emmanuel nos chama a atenção, diz ele, para o esforço a ser empregado no estudo. Ele o considera um investimento valioso e notem os leitores que ele repete a expressão sem férias, como a reforçar a necessidade do devotado aperfeiçoamento. Em verdade, médiuns existem em todas as latitudes do planeta. Se formos a um hospício, uma prisão, um mercado público, lá os encontraremos barateando suas sublimes potencialidades. Por este motivo, Emmanuel aconselha, em primeiro lugar, o médium evangelizar a si próprio, a jamais esquecer o sagrado compromisso assumido diante das leis divinas. Segundo este autor, uma ferramenta abandonada cai na tragédia da ferrugem. Um terreno menosprezado é invadido por ervas daninhas. Cuide de sua faculdade com amor e dedicação, a fim de que não seja constrangido a repetir a lição abandonada ou malbaratada. Deus age com infinita misericórdia, mas com perfeita justiça. Não pode tratar semelhantemente um médium honesto e responsável e outro descuidado e inoperante. Então vejam, essa é uma mensagem que eu acho que cai como uma luva, né, com relação a esses itens que nós estamos estudando, no Livro dos Médiuns, e para o dia de hoje, quarta-feira, dia de desenvolvimento mediúnico, dia de trabalho em mesa aqui, de dialogação, mas principalmente e notadamente para todos que estão na faina do desenvolvimento mediúnico. Né? É uma mensagem. Então, fica aqui a recomendação para quem puder, né? Quando for possível, evidentemente, né? Adquirir essa obra de Emmanuel para os médiuns. Bem, meus irmãos, então vamos aqui para o item 207. Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. Isso é muito importante. Isso forma um campo magnético. Isso forma um campo espiritual. E isso é poderosíssimo. Isso auxilia totalmente os trabalhos. Então, e Kardec não podia deixar de falar sobre isso, ele está exatamente nos alertando para isso. Né? Eu vou até reler. Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. Feito isso, todas simultaneamente guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso, tentem escrever, apelando cada um para o seu anjo de guarda ou para qualquer espírito simpático. Ou então, uma delas poderá dirigir, sem designação especial e por todos os presentes, um apelo aos bons espíritos em geral, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade ou que até escrevam correntemente em pouco tempo. Essa questão do campo mediúnico, do feixe de varas, né, desse esforço, Palhano Júnior tem uma obra muito interessante, Reuniões Mediúnicas, Teoria e Prática. Palhano Júnior ele criou um grupo do Espírito Santo, que era um grupo de pesquisas e desenvolvimento
no campo do espiritismo. Seríssimo. Fizeram pesquisas científicas, né, redigiram obras, né, e eles receberam, em março de 1998, pela psicografia de um dos membros, né, daquele laboratório de pesquisas mediúnicas lá do CIPS, uma mensagem de Leon Denis. Aí vejam o que Leon Denis, em determinado ponto, fala para eles, quando eles estavam exatamente para produzir essa obra aqui. Sim, companheiros, estudiosos do espiritismo aplicado, erguei os olhos para a realidade e vede se estáis coerentes com as verdades preconizadas sob a tutela competente do Espírito de verdade, para que não sejais surpreendidos de mãos vazias, depois de centenas de sessões e procedimentos aleatórios, sem rumo e sem objetivo útil. Agora, vejam, reuni-vos em grupos afins, formai o todo coletivo com vossas mentes unificadas, como a parábola do feixe de varas, e vereis que, amparados na prece e na uniformidade mental, produzireis luzes que esclarecem, que erguem, que curam, que criam os mais belos e dignos efeitos de natureza psíquica, muito além dos potenciais corriqueiros das parcas potencialidades humanas. É preciso entender que, acima de tudo, no trabalho realizado em nome de Deus, o que é aparentemente impossível torna-se possível. E nada será obstáculo ao crescimento espiritual no que diz respeito ao desenvolvimento das forças anímicas, no fortalecimento da vontade e da fé. E ele continua, mas eu quis parar aqui, que ele está falando exatamente dessa força do campo espiritual, formado por essa identidade, por essa comunhão de pensamentos. É por isso que nós sempre falamos, quando nós estamos aqui reunidos, as nossas mentes ficam em conexão, em rede, estamos conectados entre nós e com o plano espiritual. E isso forma um campo vibratório, magnético, poderosíssimo, que é utilizado pelos nossos irmãos da espiritualidade, para o benefício de tantos quantos necessitem e que possam ser alcançados, valendo dizer, nós temos que trabalhar e tê-los em nossas telas mentais para que eles possam saber aonde se dirigir. Agora, a força criada pelo nosso campo mental é muito poderosa e auxilia fortemente. E você veja, Kardec aqui não deixou de tocar nessa questão da importância desse grupamento humano com pensamentos afins. Compreende-se, continuando, o que em tal caso ocorre. Os que se reúnem com um intento comum formam um todo coletivo, veja o que Leon Denis falou naquela mensagem, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades, estarão provavelmente alguns que descobrirão nos assistentes o instrumento que lhes convenha. O instrumento, nós somos instrumentos. O médium tem que se conscientizar disso. Ele é um instrumento. E por isso que ele tem que se preparar cada vez mais para ser um instrumento cada vez melhor. Se não for este, será outro, e eles se aproveitarão desse. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas a que faltam médiuns ou que não os possuam em número suficiente. E agora, o último item que nos cabe na noite de hoje. Antes de entrar nesse item, que é pequeno, eu novamente pergunto, alguém gostaria de fazer alguma ponderação, alguma experiência pessoal, conhecida no campo da psicografia? Item 208. Tem-se procurado processos para a formação dos médiuns, como se tem procurado diagnósticos, mas até hoje nenhum conhecemos mais eficaz
do que os que indicamos. Na persuasão de ser uma resistência de ordem toda material, o obstáculo que encontra o desenvolvimento da faculdade, algumas pessoas pretendem vencê-la por meio de uma espécie de ginástica quase deslocadora do braço e da cabeça. Não descrevemos esse processo, que nos vem do outro lado do Atlântico, provavelmente da América, né? Não só porque nenhuma prova possuímos da sua eficiência, como também pela convicção que nutrimos de que há de oferecer perigo para os de compleição delicada, pelo abalo do sistema nervoso. Se não existirem, e aí é importante o fechamento que ele nos dá agora nesse item, reparem, se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada sem êxito com o mesmo objetivo, magnetização. Não? Então, não adianta ginástica, não adianta coisas mirabolantes. É preciso fazer um trabalho sério, dedicado, né, e cuidadoso. Bem, meus irmãos, agora falta 1 minuto para 20h30. Né? Esse capítulo tem outros itens, como eu falei, ele é muito importante, muito estimulante. Né? E ele é uma alavanca para o que o auxílio irá trabalhar também no dia 20, né? Sexta-feira, às 19h30, de 19h30 às 21 horas aqui na nossa casa. Então, é sempre bom lembrarmos, né? Porque é a melhoria que cada um de nós tem que promover, né? Nós só vamos melhorar com o estudo e o treinamento continuados. É assim que existe aqui. Essa é a forma segura de nós fazermos.